Próxima questão. O monóxido de nitrogênio, NO, pode ser produzido diretamente a partir de dois gases que são os principais constituintes do ar atmosférico por meio da reação representada por N2 mais O2, formando 2NO, e tem aqui o ΔH dela. O NO pode ser oxidado, formando o dióxido de nitrogênio, NO2, um poluente atmosférico produzido nos motores à explosão. E aí está a reação do NO com o gás oxigênio e o seu ΔH, certo? Tal poluente pode ser decomposto nos gases N2 e O2. Então tá aqui, ó. O NO2 que foi formado aqui nessa reação pode se decompor em gás N2 e duas moléculas de O2. Essa última transformação libera, absorve quanto? Não é isso? Então, para responder a questão, nós temos que calcular o ΔH dessa reação aqui e nós vamos assumir que essa reação ocorra nessas duas etapas. Então, vamos precisar manipular adequadamente essas equações e, consequentemente, os seus valores de ΔH para que possamos encontrar essa reação e o seu respectivo valor de ΔH. Vamos lá. O que a gente precisa fazer com a primeira equação para, ao somá-la com a segunda, encontrarmos aquela reação lá em cima? Qual é a substância de interesse que nós temos aqui para montar aquela equação lá em cima? Se a gente for pensar bem aqui, olha só, nós temos o N2 aqui do lado dos reagentes, enquanto naquela reação lá em cima que a gente pretende obter, o N2 está do lado dos produtos. A quantidade já está certa, tá vendo? 1 mol, só que o N2 está do lado errado. Então, o que a gente precisa fazer é inverter essa equação aqui. Na hora que nós invertermos ela, a gente vai ter o seguinte, olha só. 2NO gasoso do lado dos reagentes, ele veio para cá, certo? Enquanto do lado dos produtos nós vamos ter o N2 gasoso mais o O2 gasoso. Então, o que nós fizemos com essa equação aqui? A gente basicamente inverteu ela, não multiplicamos, nem dividimos. Às vezes pode ser necessário dividir, certo? Então, como nós apenas invertemos ela, nós vamos inverter o ΔH dela. O ΔH vai passar a ser menos 180 kJ. É isso aí que deve ser feito. Agora vamos analisar a segunda reação. O que eu preciso fazer? Presta atenção. Bom, nessa reação aqui, a substância de interesse, o que a gente precisa é o NO2, certo? Olha só, o NO2 aqui está do lado dos produtos, enquanto lá em cima ele está do lado dos reagentes. Eu tenho 2 mols de NO2 lá do lado dos reagentes, aqui eu tenho 2 mols do lado dos produtos. Então, eu preciso simplesmente inverter para o NO2 ir para os reagentes, mas não preciso mexer na quantidade. Então, nós vamos inverter aqui essa reação. Ao invertê-la, nós vamos ter 2NO2 gasoso, certo? E do outro lado, ó, o NO e o O2 foram para o outro lado, certo? 2NO, já coloco a quantidade, mais o O2 gasoso. Então, aqui, ó, os 2NO, beleza? Bom, como a gente também inverteu, mas não mexeu na quantidade, a única coisa que a gente precisa fazer aqui é mudar, inverter o sinal do ΔH, ele agora passa a ser de mais 114 kJ. Supondo que nós tenhamos feito todo o processo correto, quando nós somarmos essas duas equações aqui, a gente vai ter que encontrar aquela lá em cima, cujo ΔH nós pretendemos obter, certo? Então, vamos somar as duas equações aqui para ver se funcionou. Vamos lá. Dá para cortar alguém? Será que eu consigo cortar aqui? Olha só. 2NO do lado dos reagentes, 2NO do lado dos produtos. Cortou, tá vendo? Tem mais alguém observando aí que você consegue cortar? Não tem mais ninguém. Agora, o que a gente faz? Nós vamos, então, descer as substâncias que sobraram. Então, quem sobrou aqui, ó? 2NO2 gasoso, desceu para cá, certo? 2NO2, não tem mais ninguém. Do lado dos reagentes, do lado dos produtos, o que sobrou? O N2 gasoso e, olha só, tem O2 na de cima e tem O2 na de baixo. Um O2 na de cima com um O2 na de baixo vai nos dar 2 O2 gasoso. Aí o que você tem que fazer? Ver se essa reação que você encontrou, que você obteve aqui, é igual àquela lá em cima cujo ΔH você pretendia terminar. Como ela de fato é a mesma equação, significa que nós seguimos o procedimento de maneira adequada. E agora ficou fácil, porque para encontrar o ΔH, segundo a lei de Hess, o ΔH dessa reação nada mais é do que a soma dos ΔHs das suas etapas, certo? Ao somar esses dois valores aqui, o ΔH dela será de menos 66 kJ. Essa é a resposta dessa questão. E aí a gente tem que buscar uma alternativa que diga isso. Lá entre as alternativas, a resposta vai ser letra B, que diz: libera quantidade de energia menor do que 114. Olha só, a energia liberada, porque o ΔH é negativo e é um valor inferior a 114. Portanto, a resposta dessa questão, a letra B. Um último exercício.
A reação de redução do óxido de cobre 2, CuO, pelo grafite, C, pode ser representada pela equação 1, que aí está. Dados. As equações 2 e 3 mostram os ΔH de outras reações, e nós vamos considerar que essas duas reações aqui, chamadas de 2 e 3, são etapas que compõem essa primeira reação. Com base na lei de Hess, nós vamos então encontrar o ΔH da primeira reação, ok? Vamos lá. Bem, então nós temos aqui a equação cujo ΔH precisa ser determinado e as etapas que a compõem, certo? Vamos lá, o que precisamos fazer com essa primeira equação para, ao somá-la com a segunda, encontrarmos aquela equação lá em cima? Qual é a substância que nós temos de interesse aqui que precisamos consertar ela para encontrar aquela lá em cima? Olha o seu O, aqui ele está do lado dos produtos e tem 1 mol, enquanto na reação que eu quero obter, ele está do lado dos reagentes e tem 2 mols. Então o que eu vou precisar fazer é inverter para ele ir para o outro lado e multiplicar por 2 para adequar a quantidade. É isso que nós vamos fazer com a primeira. Então, inverter e multiplicar por 2. Vamos fazer isso aqui, ó. Fazendo isso, o seu O pula para o outro lado e ele vai dobrar a quantidade. Então, eu vou ter aqui 2 mols de CuO, certo? E agora, quem é que foi para o lado dos produtos? O cobre e o O2. Como o cobre aqui ó, foi multiplicado por 2, assim como todas as outras substâncias da equação, eu mudo aqui o coeficiente dele, então eu vou ter 2 cobres sólidos, mais. Multiplicando o meio O2 por 2, o que nós vamos ter é 1 mol de O2, certo? Então tá aí a equação. Bom, o que a gente vai precisar fazer com o ΔH dessa reação aí? Como nós invertemos e multiplicamos por 2, precisamos fazer a mesma coisa com o ΔH, inverter e multiplicar por 2. Isso aí vai dar pra gente mais 78 quilocalorias. Agora vamos para a segunda. Perceba que o carbono está do lado dos reagentes e tem 1 mol, enquanto lá em cima o carbono também está do lado dos reagentes e tem 1 mol. Então, eu não posso mexer no carbono, não posso bagunçar ele porque não tem carbono em outro lugar nenhum. Eu tenho que consertar ele aqui nessa equação, certo? Então, se ele já está do lado certo na quantidade adequada, eu não vou mexer nele, eu vou simplesmente manter essa equação. Então, carbono sólido mais O2 gasoso, formando o CO2 gasoso. Como eu não mexi na equação, eu também não mexo no ΔH dela, ok? Supondo que a gente tenha seguido o procedimento de maneira correta, ao somar essas duas, a gente vai ter que encontrar aquela que está lá em cima. Vamos ver se funcionou. Tem alguma substância aí que a gente consegue cortar? Quem você acha que a gente pode cortar? Olha o oxigênio aí, olha só. Eu tenho aqui ó, O2 do lado dos reagentes e tenho aqui 1 mol de O2 do lado dos produtos, certo? Agora não tem mais ninguém para cortar, a gente vai simplesmente repetir lá embaixo, beleza? Então, vamos repetir para ver o que nós vamos ter. Ó, 2 CuO sólido desceu, tá vendo? O carbono aqui também ficou, não tem mais nenhum reagente. Do lado dos produtos, o que ficou? 2 mols de cobre sólido, olha aí a quantidade, mais o CO2 que também não sofreu alteração, ficou aqui na dele. Então vamos comparar essa com aquela lá em cima. Ó. 2 CuO mais carbono, formando 2 cobres sólidos mais CO2. Encontramos a equação, está correto. E agora para determinar o ΔH dela, que é o que nós queríamos, basta a gente somar o ΔH das etapas que a compõem. Fazendo isso aí, o ΔH vai ser de menos 15 quilocalorias. Essa daí é a resposta da questão. Bem, turma, é isso. É assim que se utiliza a lei de Hess para calcular o ΔH de diferentes reações. Na nossa próxima aula, nós vamos falar do cálculo do ΔH por meio das energias de ligação, ok? Até lá, então, e bons estudos a todos.